pessoal, tudo bem? Meu nome é Dante Kimura, eu sou músico e professor há mais de 20 anos. Hoje eu vou passar para vocês um exercício de improvisação que eu acho muito interessante e é um exercício que ajuda muito em vários aspectos na hora do nosso improvisar. Esse exercício é um exercício que eu vi num canal de um youtuber americano que chama Daniel Serif. Eu vou deixar até aqui o link do vídeo dele, porque eu acho importante a gente dar os créditos para as pessoas. Eu aqui resolvi fazer esse vídeo porque é um exercício que eu tenho gostado bastante, eu tenho aplicado bastante com os meus alunos, e eu vou até abranger um pouquinho mais dos exercícios, né? O vídeo dele é um vídeo um pouquinho mais curto, esse meu vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque para quem conhece o canal aqui, já está acompanhando alguns outros vídeos, sabe que eu sou um professor que prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então eu gosto de deixar tudo muito bem explicadinho. Então aqui, se vocês verem, eu deixo todo o vídeo separado por capítulos. Então quem quiser pode pular direto para os capítulos. Eu deixo tudo organizado com o nome do que eu estou falando. Então você pode ir pulando. Mas eu sempre oriento você a assistir o vídeo do início ao fim, porque aí você pega todos os detalhes. Às vezes tem um macete ou outro que eu passei num determinado momento, que eu não vou passar mais adiante. Então assim, se você puder assistir o vídeo do início ao fim, melhor. Mas sinta-se à vontade, vai vendo o vídeo com calma, vai pausando, vai vendo na velocidade mais rápida, enfim, faça do seu jeito, tá bom? Para quem já me conhece e gosta do conteúdo e sabe que aqui é um conteúdo de qualidade, já dá aquele seu joinha. Se você não é inscrito, também se inscreve. Se puder também deixar um comentário, ajuda bastante o vídeo a chegar em mais pessoas, porque quanto mais interação tem o meu vídeo, mais ele é difundido para as pessoas e aquilo que eu sempre prego aqui, que o conhecimento tem que ser compartilhado. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos exercícios na hora de improvisar. É muito comum, quando a gente vai improvisar, a gente deixar a nossa improvisação livre, porque afinal de contas, improvisar é isso, é uma criação livre. Só que tem uma diferença grande na hora de você improvisar e na hora de você estudar improviso. Porque se você deixar, na hora de você estudar, você for deixar 100% livre, vai ser muito comum você voltar e você fazer a sua improvisação naquilo que você já tem domínio e naquilo que você tem conforto. Se você não cria determinadas restrições na hora do seu estudo de improviso, vai ser muito comum você ficar sempre fazendo o mesmo tipo de improviso, porque você vai sempre para aquele lugar comum. Isso é uma coisa que é importante a gente salientar, que existe uma diferença entre o estudo da prática, que é uma manutenção do que você já sabe, e o estudo de aprendizado, que é aquilo que você está aprendendo de algo novo, um assunto novo. As duas coisas são estudos, mas elas são bem distintas. O estudo de prática é um estudo que você vai fazer aquilo que você já sabe. Então você só vai manter a manutenção e aperfeiçoar. Já o estudo de aprendizado, ele pressupõe do ponto que você está aprendendo algo novo. Então, ele é algo mais demorado, ele é algo mais metódico. Então, assim, na hora de você improvisar e você for aprender um assunto novo, é muito importante você criar determinadas restrições para que você desenvolva aquele assunto que você está querendo aprender, porque senão vai ser muito fácil você ir para o outro lado, que é o estudo da prática. Você vai fazer aquilo que você já sabe. No estudo de improvisação, quanto mais restrições, quanto mais limitações você colocar, mais você vai evoluir. Vai ser um estudo mais chato, vai ser um estudo que normalmente requer muita, assim, capacidade de concentração, porque a boa verdade é que a gente não gosta de fazer aquilo que a gente é ruim, né? Aquilo que a gente está aprendendo. A gente gosta de fazer coisas que a gente é bom. Só que, se você partir do pressuposto que você está aprendendo algo, você vai estar no início. Então você vai ser ruim. E aí você precisa ter a capacidade de superar esse momento que você vai ser ruim e ficar insistindo nele até o ponto que você vai melhorar. Senão, dificilmente você vai evoluir, você vai aprender algo novo. Então, esses exercícios, muitas vezes, os alunos falam que são exercícios monótonos, que são exercícios chatos, mas é aquele tipo de exercício que ele é extremamente necessário, que uma vez que você já estiver dominando ele um pouquinho melhor, você vai perceber que ele vai fazer uma diferença muito grande no seu improviso. Então, qual que é a ideia desse exercício de improviso? A ideia desse exercício, ela é bem simples. A gente vai trabalhar primeiro com a questão rítmica. Então, esse é um detalhe que eu acho super importante e que eu não vejo muita gente falando sobre a questão rítmica na hora do improviso. Eu vejo muita gente falando sobre escalas, sobre arpejos, mas assim, voltado no que você vai tocar, né? Então, que seria mais o conteúdo. Se você vai usar arpejos, se você vai usar escala, se você vai usar cromatismo, que fica muito focado nas notas que você está tocando. E pouco se fala sobre o ritmo. E é engraçado ver que muitos alunos, a deficiência deles na hora de improvisar e na hora do solo é que eles não prestam atenção no ritmo. E aí o ritmo deles fica completamente deslocado com a base que está sendo tocada. E assim, para mim, na minha concepção, o ritmo, ele é o elemento fundamental da música.
E se você não tá no ritmo certinho, é muito fácil do ouvinte perceber que algo tá estranho. Assim, se você toca algo fora do ritmo, é muito comum o ouvinte já perceber que tá estranho, porque o ritmo eu acho que é o elemento mais primordial da música. Tanto que eu acho que a primeira música que foi feita pelos Homo sapiens foi alguma batucada. Eles começaram a batucar. Então, o ritmo, para mim, ele é a base de tudo, ele é o fundamento. Só que as pessoas não dão muita atenção nisso. Então, as pessoas, normalmente, você vai pedir para um aluno ouvir uma base que ele está tocando, às vezes ele não consegue identificar a pulsação, às vezes ele não consegue identificar qual tipo de compasso que está acontecendo, às vezes ele não consegue identificar qual é o tipo de subdivisão. Você pede para ele fazer uma subdivisão diferente daquela que está sendo sugerida na música, ele não consegue fazer. Esse exercício vai trabalhar justamente com isso. Então, ele vai ajudar muito a você firmar essa questão do ritmo e das subdivisões, que eu acho que são coisas extremamente importantes na hora que a gente está improvisando. Outra coisa que esse exercício vai ajudar também, que eu vejo muito acontecer nos solos dos alunos, é trabalhar com saltos melódicos. É muito comum, quando a gente aprende uma escala ou um arpejo, qualquer estrutura melódica no nosso instrumento, a gente subir e descer aquela estrutura, que a gente chama diatonicamente, né? Se fosse em questão de escalas, que você vai uma nota após a outra. Você não faz salto, né? Então, por exemplo, a escala de Lá maior, o aluno vai pegar e fazer. Às vezes até eles vão passar 2 oitavas ou até a extensão inteira daqui da região vertical do braço, sempre um grau conjunto. Aí às vezes vai até aqui a nona, não para nas fundamentais, que eu acho que é ruim também por uma questão auditiva, mas isso é para um outro assunto, né? Eu acho que quando você estuda escala é importante você primeiro trabalhar a oitava. Você sempre repousar, você identificar onde você é o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, e não simplesmente só subir e descer a escala. Aí você só tem a referência quando você chega nessa última nota aqui, mas você já passou por um Lá aqui e um Lá aqui, e aí você não criou a referência auditiva. Mas enfim, é assunto para outro vídeo. É muito comum quando a gente aprende alguma estrutura, seja arpejo também, então fazer o arpejo de Lá com sétima maior, a pessoa tocar sequencial, uma nota depois da outra. E na hora que você vai improvisar, se você só está estudando desse jeito sequencial, é bem comum que o seu improviso vai ter notas só sequenciais. Você vai subir, você vai improvisar em Lá maior, aí você fica... Assim, eu tô subindo e descendo a escala, tudo bem que eu mudo às vezes a direção do que eu tô fazendo melodicamente, mas é sempre uma nota depois da outra, não tem nenhum salto. E o salto é um elemento que exige uma questão técnica também, mas existe uma questão também do ouvido interno. Se você não pratica salto, quando você for fazer um salto aqui na improvisação, você vai achar estranho, porque auditivamente você não tá acostumado. E o salto, em comparação com o grau conjunto, ele tem um contraste, né? Se a gente for parar pra pensar que música às vezes é repouso e tensão, né, e movimento, uma melodia mais grau conjunto, ela é uma melodia mais repouso. Você não sente tanto movimento porque ela é muito previsível, ela é muito linear. Quando você começa a fazer uma melodia que tem mais saltos, como ela é mais angular, a gente percebe isso como mais movimento, gera um pouco mais de tensão na gente. Se você não treina as suas escalas fazendo saltos, ou as suas estruturas, sejam arpejos e tudo mais, na hora do seu tocar, você vai achar estranho auditivamente fazer um salto. Então, esse exercício que eu vou passar, a gente também vai poder explorar salto. E a gente vai fazer salto nesses exercícios, principalmente nas fases iniciais. Outra coisa que esse exercício também é bem legal, ele ajuda a gente a manter o fluxo do nosso fraseado. É muito comum, quando um aluno está aprendendo, ele fazer só frases curtas e respirar, né? É importante você fazer frases curtas no começo, principalmente para você ter uma questão de ouvir o que você já fez e saber fazer pergunta e resposta, saber repetir aquilo que você já tocou. Mas, ao mesmo tempo, também é importante você ter fluxo, você conseguir construir frases longas. Esse exercício vai obrigar a gente a tocar sempre direto, então isso vai fazer com que a gente consiga tanto mecanicamente ganhar mais estamina e conseguir fazer frases mais longas, tanto melodicamente. A gente vai começar a também acostumar o nosso ouvido a fazer frases mais longas, e isso é muito legal. E outra coisa que acaba acontecendo, como a gente vai treinar fluxo, quando a gente estiver em situações em que tiver mudanças de acorde, a gente já estiver no nível que a gente está conseguindo seguir a harmonia, quando muda o acorde, a gente muda a escala, esse exercício também vai ajudar
muito, porque aí você vai conseguir, você vai ser obrigado a fazer a transição de um acorde para o outro, ou seja, de uma escala para outra escala, no fluxo. Você não vai poder parar para pensar na outra escala. Então é muito comum quando o aluno chega nesse nível, que ele consegue mudar de escalas conforme os acordes vão aparecendo, conforme a harmonia for mudando, ele vai mudando de arpejos ou escalas. Então é muito comum o aluno acontecer assim, vai mudar o acorde, ele espera acontecer a mudança na harmonia e aí ele faz a escala que ele sabe. Aí vai voltar para outro acorde, ele espera voltar para outro acorde para ele voltar para outra escala. E assim, o mais interessante quando você começa a estudar dessa forma de trocar de escalas, de estruturas, quando mudam a harmonia, é você fazer com que as coisas se conectem. Então, assim, eu tô num acorde de Lá com sétima maior, na hora que vai, sei lá, para um Ré com sétima maior, eu consegui fazer meu fraseado que eu saiba a hora que vai mudar para o Ré e eu não parar o meu fluxo de frase. Tinha um professor que falava assim para mim, que quando você está começando a improvisar seguindo a harmonia, você sempre tem que estar pensando para frente. Você está improvisando sempre para frente. Você está sempre prevendo qual que vai ser o próximo acorde e o seu fraseado vai fazer isso. E aí você consegue fazer seus fraseados se conectarem. Você faz uma frase num acorde e termina a sua frase no outro acorde. E isso faz com que o seu solo, ele conte uma história e não fique trechos seccionados. Ah, tá no Lá com sétima maior? Faz uma frase. Aí muda pro Ré com sétima maior? Faz outra frase. Ah, tá no Mi7? Faz outra frase. Fica um monte de bloquinhos. Fica assim, como se fossem pequenas histórias que acontecem só naquele momento do acorde. E não uma história que tem começo, meio e fim, que ela vai passando por todos esses elementos, por todas essas situações e temas que vai acontecendo conforme você vai mudando o acorde. Então esse exercício também vai propiciar isso. E quando você está improvisando, tentando seguir a harmonia, uma das coisas mais importantes é você saber quanto tempo você tem para chegar no próximo acorde. Eu posso até saber qual que é o próximo acorde, mas se eu não sei quantos tempos, quantos compassos faltam para eu chegar no próximo acorde, de nada vai adiantar. Porque aí eu vou ter que esperar a harmonia mudar e eu ir. Esse exercício, como a gente vai fazer uma contagem quando a gente estiver tocando, né, em bases em que tiver essa mudança de acorde, você vai começar a criar o hábito de saber, eu tô no tempo 3, né, então é 3, 4, opa, no 1 já mudou de acorde. A gente vai começar a criar essa noção de tempo, de quanto de frase você tem. Por exemplo, o que eu falo muito para os meus alunos, que a gente às vezes tem que pensar como se fosse um baterista. Um baterista, as viradas deles sempre tem a ver com quanto tempo eles têm, porque normalmente a virada do baterista é para evidenciar que algo vai mudar, e aí normalmente ele vai cair no tempo 1, né? Ele tem que cair no tempo 1 do próximo compasso para evidenciar que teve uma mudança. Então o baterista, muitas vezes, eles treinam bastante, assim, do cara ficar fazendo o groove, então... E aí ele faz uma virada para que essa virada volte no tempo 1. Isso é o básico, né? Depois tem bateristas que fazem umas viradas que vai voltar no tempo 2, mas enfim, o básico, ele tem que saber quando que volta o 1. Então, por exemplo, o cara tá aqui. E aí aqui eu fiz. Então eu comecei a minha virada no tempo 3. Estava 1, 2, 1, 2, ah, não, mas eu quero fazer uma virada mais curta, que só começa no tempo 4. Então, né? Ou, não, eu quero fazer uma virada mais longa, que começa no tempo 2. Então, então, o baterista, ele tem que saber em qual tempo ele tá para ele fazer a virada e ele saber qual o tamanho de frase que ele vai fazer. A gente, quando a gente está improvisando e a gente está também pensando nisso, que a gente vai mudar para o próximo acorde, vai mudar para a próxima sessão, o nosso fraseado, a gente tem que saber o quanto de tempo ainda resta para a gente fazer a nossa frase, para quando chegar no próximo acorde, a gente está chegando no momento certo. Ou mesmo se você quiser antecipar o acorde, você saber antecipar. Ou você quiser atrasar o acorde, você saber. Mas é importante você saber isso. E esse exercício também vai ajudar isso. Existem vários outros exercícios para a gente também melhorar esse tipo de coisa, essa coisa de noção. E vocês veem que, assim, quase tudo que eu estou falando aqui até agora tem a ver com ritmo, né? Então a gente está falando com pulsação, a gente está falando de saber o tamanho do compasso. Isso que é o que eu sinto, assim, que nem todo mundo fala. E aí as pessoas ficam perdidas, elas sabem escalas, mas na hora do vamos ver, da hora de tocar, elas não conseguem executar porque elas não estão pensando nesses outros detalhes, que são detalhes rítmicos.
tá? E esse exercício vai ajudar nisso daí. Outra característica interessante desse exercício é que ele também faz com que o aluno force a repetir notas, que é uma coisa que eu não vejo comumente os alunos fazerem quando eles estão iniciando na improvisação. Acho que muito se deve pelo fato da forma como a gente aprende as escalas e tudo mais, e a gente estuda de uma forma linear, né? Tanto escala quanto arpejo, quanto qualquer outra coisa. Melodicamente, a gente tem o costume muito de só subir e descer e tocar uma vez cada nota. Então, você vai fazer pentatônica. Mesmo que você faça algum padrão melódico, sei lá, tipo... Você toca só uma vez uma nota. Não é tão comum ver exercícios onde você repete nota. E nesse exercício, como a gente vai fazer sempre repetições de nota, então a gente sempre começa com 4 repetições de nota, depois 2, aí uma nota isolada. Depois, quando é subdivisão em 3 partes iguais, a gente faz 6 e 3. Vai criar um pouco o hábito, tanto mecânico quanto auditivo, no aluno a começar a repetir nota, né? Então... Não que você precisa sempre repetir nota, mas o fato de você repetir a nota vai fazer com que você acostume com isso e a questão técnica também e a questão sonora, que vai te ajudar a você começar a se acostumar com esse tipo de coisa de repetir nota. Porque repetição de nota é muito comum. Em muitas melodias que a gente conhece, é comum ter repetição de nota, porque repetição em música é algo muito importante. E eu não vejo, muitas vezes, os alunos se preocuparem com isso na hora do improviso. Muitas vezes eu tenho que ficar falando para eles, olha, repete nota, porque se deixar naturalmente, eles ligam automático e eles só ficam subindo e descendo tocando uma vez cada nota. Então vamos lá, vamos para o exercício. Esse exercício ele vai ter várias etapas. Qual que vai ser a primeira etapa? A primeira etapa é a etapa que é um pouco mais monótona mesmo. Tem muito aluno que reclama dessa etapa, mas por incrível que pareça, é uma etapa que às vezes o aluno que reclama, na hora que você vai ver ele executando, ele não consegue executar tão bem. Parece ser óbvia, mas às vezes a pessoa não consegue fazer. Essa primeira fase, eu vou começar com uma harmonia simples de um acorde estático. Depois, mais para frente, eu vou explicar como é que a gente vai trabalhar quando a gente tiver uma harmonia que anda mais, com 2 acordes ou até com mais acordes. Aqui eu vou dar exemplo de cada uma delas. Mas primeiro a gente vai começar com o mais simples mesmo, para você entender os conceitos de tudo. Então, sempre quando a gente vai improvisar, a gente está improvisando em cima de uma música já existente. Então, é uma música que já vai ter a pulsação e a fórmula de compasso. Já vai ter a parte rítmica dada e também ela vai sugerir para a gente alguma subdivisão rítmica. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai ouvir a música. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é detectar a pulsação da música. Então, eu vou colocar aqui uma backing track. Eu vou colocar primeiro uma backing track bem mais lenta para ficar mais fácil da gente entender, tá? Depois eu vou dar exemplos com outros tipos de bases. Então, essa primeira base que a gente vai tocar, ela está em Mi menor. E aí, aqui no exemplo, eu vou usar só a escala pentatônica, porque acho que é mais fácil, é uma escala que todo mundo já sabe tocar, né? A grande maioria das pessoas sabe. E eu vou usar aqui, ó, essa escala pentatônica menor aqui, de Mi menor, nessa região aqui, né? Que é em cima do shape de Lá menor. Então vai ser essa escala aqui, ó. Vou trabalhar só com essa escala aqui. Se você tiver num violão e não consegue tocar, não sabe esse desenho, de repente faz outro desenho, seleciona uma outra base, isso você pratica com uma escala em Lá menor, enfim. Aí você pega uma outra base e faz. Mas aqui o exemplo eu vou usar essa daqui. E aí se você não souber também, já aproveita e já aprende essa escala que também não é muito difícil. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pôr a backing track aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai escutar a backing track para entender tanto a pulsação e a fórmula de compasso. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então vamos lá. Já tem uma contagem, 1, 2, 3, 4. Então já deu, ó. Esse é o nosso pulso. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é a nossa base. Então, o primeiro exercício vai funcionar assim. A gente vai tocar essa escala pentatônica, a gente vai usar só as notas dessa escala, e a gente vai tocar só na pulsação. Então a gente vai ficar, o nosso ritmo vai ser esse. Pá, 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 pá. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai tocar 4 vezes cada nota. É um pouco monótono, é um pouco devagar. Nessa base que está a 75 BPMs, vai ficar meio lento, mas é justamente para você ir treinando. Então, como é que a gente vai fazer? As notas aqui, você toca as notas que você quiser, tá? Eu vou tocar as notas da escala pentatônica e eu vou tocar de forma aleatória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tocar no pulso e 4 vezes cada nota. Então, se eu toquei uma nota, eu vou ter que tocar ela 4 vezes para só depois eu poder mudar para a nota seguinte. Então, vai ser assim, ó. Vou lá. Então, 1, 2, 3, 4 e...
Então aqui, ó, eu tô aproveitando, no começo eu não fiz, mas depois eu mudei, eu tô fazendo tudo paletada pra baixo, tá? Pra ficar bem em cima do tom, 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 tom. E aqui a gente vai aproveitar pra trabalhar os nossos saltos. Então eu vou pegar e tentar não tocar a escala na sequência, eu vou tentar produzir uns saltos. Então, ó. Aproveitar que tá lento e só tocar salto, não tocar fazendo grau conjunto, entendeu? E aí, se você quiser também, você pode usar alguma expressividade também nas suas notas. Então, ó, eu tô fazendo voz. Tá vendo? Cheguei com slide. Fazendo. Tá? Então essa vai ser a nossa primeira parte. A gente vai fazer isso daí. A gente vai pegar e tocar 4 vezes cada nota no tempo. Segunda parte, ainda só tocando no tempo, no andamento da música, eu vou tocar agora 2 notas. Então vamos lá, vamos fazer o exercício. Mesma coisa, a base tá rolando ainda, então a gente vai continuar aqui. Então agora eu vou tocar 2 vezes cada nota. Então, ó. Então essa é a segunda parte. Eu ainda continuo tocando no tempo, só que eu vou fazer 2 vezes cada nota. Próxima etapa, ainda continuo tocando no tempo, só que agora eu vou tocar 1 vez cada nota. Tá? Então essa é a nossa primeira etapa, que a gente está trabalhando somente a nossa parte de pulsação, tocar no tempo. É monótono? É monótono. Precisa fazer muito tempo? Não, não precisa fazer muito tempo. Faz o tanto que você conseguir, mas aproveita, assim, se você já é um músico que já toca melhor, assim, aproveita fazer umas expressões, fazer slide subindo, ou às vezes você pode ter... Fazer bend também, eu não fiz no exemplo, mas você poderia fazer. Enfim, e aproveita para tentar fazer essas coisas de salto. Quando você for fazer uma nota, né, ainda no tempo, mais uma nota por vez, você pode tentar fazer temas, então... Enfim, você viu? Eu tentei... Tipo, eu vou tentando fazer um teminha e mudando a última nota. Enfim, já aproveita para explorar outros elementos. E assim, eu sei que é monótono, às vezes a gente quer tocar rápido e fritar, mas é importante também você ter esse controle da sua calma, de tocar no pulso, sabe? Tocar rápido, às vezes você fica tocando rápido e as notas saem tudo meio embolada, não sai com som legal. Às vezes é melhor você fazer uma frase que seja mais limpa, que as pessoas entendam o fraseado, do que de repente você fazer uma frase cheia de nota que não quer dizer nada, que as notas não estão muito bem feitas, que não está com som legal, enfim. Então essa é a nossa primeira etapa. Próxima etapa vai ser a gente tocar na subdivisão de 2 partes do tempo. Então a gente vai tentar pegar essa pulsação da música que a gente fez e a gente vai subdividir em 2 partes iguais. Então a pulsação estava aqui, a gente vai fazer tá, 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 tempo e contratempo. E aí a gente vai fazer igual o que a gente fez anterior. A gente vai tocar primeiro 4 vezes cada nota, depois a gente passa para 2 vezes cada nota e depois a gente faz 1 vez cada nota. Aqui, para quem não tem tanta técnica, está começando, ainda não consegue, tenta escolher uma backing track, uma base que é mais lenta. Pega uma música que é mais uma balada, com andamento abaixo de 60 BPMs,
para ficar mais fácil você fazer a subdivisão em duas partes iguais, tá? Então, aqui a gente vai fazer aqui, eu vou pôr a base, a gente vai ouvindo a base e aí a gente vai tentando fazer essa subdivisão. Então, a base vai entrar aqui, é a mesma base de antes, então vai ser em Mi, eu vou usar a quinta tônica, ó. 1, 2, 3, então, ó, o tempo tá aqui, ó. Então a gente tava fazendo, ó, tipo, pá, 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 agora a gente vai fazer tá, 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 é? Tá, 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 4 vezes cada nota. Então, ó lá. 1, 2, 3, 4 e... Beleza? Próxima etapa, ainda dividindo o tempo em duas partes iguais, só que agora eu vou tocar 2 vezes cada nota. 1, 2, 3, 4 e... Beleza? Agora vamos para a próxima etapa, a gente vai tocar, ainda dividindo o tempo em duas partes iguais, só que uma vez cada nota. Agora aqui, você vai começar a trabalhar um pouco o seu fluxo, né? Porque como é uma vez cada nota, você vai ter que conseguir visualizar bem a escala e as notas. Então isso é um treino também para visualização de escala, porque não vai dar tempo muito às vezes de você ficar tentando esperar. Quando você está com 4, 2 vezes notas, dá para você enxergar a próxima nota, mas quando você vai para uma nota, você precisa ter uma visualização melhor do braço do instrumento. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e... Tá? Então vocês viram aqui que eu tentei também colocar bend, eu tentei fazer alguns padrões, né? Eu fiz, ó, comecei a colocar padrões melódicos que eu sabia de cor. Eu tentei fazer alguns fraseados sempre iguais, né? Fazer esse tipo de coisa. Enfim, você pode começar a explorar bastante coisa e aí tentar deixar esse fluxo seguindo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a próxima etapa, que agora a gente vai fazer a subdivisão do tempo em 3 partes iguais, que são as tercinas. Aqui começa a aparecer um pequeno probleminha, que é o seguinte. Nessa música que a gente está tocando, a subdivisão rítmica é tá, 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 tá. Ela é mais em 2 ou em 4. Taca, 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 taca. Do, teca, do, teca, ou 1, 2, 1, 2, 1. A subdivisão em 3 partes iguais, a tercina, ela é como se fosse algo fora. Ela é uma coisa que teoricamente não encaixa. Então seria assim, algo meio estranho, meio alienígena dentro
da base que está tocando. Nenhum instrumento aí está sugerindo essa subdivisão em nenhum instrumento está sugerindo essa subdivisão em 3. Nenhum instrumento está fazendo uma rítmica em 3. Então a tercina, ela é uma coisa estranha dentro dessa base. Então aí já começa a ficar um pouco mais difícil se a pessoa não tem esse hábito de trabalhar esse tipo de coisa, né? De pegar uma pulsação e saber dividir em 2 partes iguais, em 3 partes iguais, 4 partes iguais, 6 ou 5, 7, enfim. Aí exigiria um treino. Então aqui, essa da tercina, se a pessoa não está habituada, às vezes ela vai cometer alguns erros. Então é muito comum, às vezes, o aluno, em vez de tocar tercina, em vez de fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ele faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Só que o que é esse 1, 2, 3, 1, 2, 3? Ele está pensando em 4, 1, do TK, 1, do TK, 1, do TK, e está tocando 1, 2, 3 e estendendo e não tocando 4. Faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí não soa a tercina. A tercina é quando é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. É outra sensação, né? A pulsação em 3, né? A subdivisão em 3, ela dá uma sensação mais de tchá, 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 mais de ciclo, enquanto que a de 2 e 4 eu acho uma coisa mais quadradinha, assim, tá, 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 meio marcha, assim. Enfim, aí é uma sensação, cada um tem a sua sensação, mas é isso, você tem que tomar bastante cuidado. Se você tiver dificuldade em fazer tercina, aí você pega um metrônomo. Hoje em dia os metrônomos de celular, eles têm até a opção de você colocar a figura da tercina, e aí você põe a tercina lá e tenta tocar com a tercina, tenta habituar com esse tipo de tercina. Eu logo mais vou fazer um vídeo só de ritmo, explicando como é que funciona a tercina, como é que funciona as subdivisões, quais são os macetes que a gente pode usar para aprender determinadas subdivisões, mas isso é num outro vídeo. Aqui, se você não sabe, tenta focar, tenta usar o aplicativo, mas vai ser uma coisa que vai exigir muito da sua atenção, porque é muito comum, se o aluno não tem essa familiaridade com a tercina, ele sair da tercina na hora que ele for tocar. Então vamos lá. Aqui na tercina, como a gente está falando de subdivisão de 3 partes iguais, em vez de eu fazer a repetição 4 vezes cada nota, 2 vezes e 1, eu vou fazer 6 vezes a mesma nota, depois 3 vezes a mesma nota e depois 1 vez cada nota. Então vamos lá, vou pôr a base aqui. Agora a gente tem que prestar bastante atenção, porque nenhum instrumento está sugerindo a tercina e a gente vai ter que fazer a tercina. Então, ó, vamos ouvir a base, ó, 1, 2, então, ó, o andamento tá 1, 2, 3, 4, tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então agora eu vou começar primeiro com 6 vezes cada nota, tá? Então, tchá, 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 tchá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tercina ainda, só que agora eu vou fazer 3 vezes cada nota. Tá, 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 tá. Então só tocando 3 vezes cada nota. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora vamos manter a tercina, tá, 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 só que é 1 vez cada nota. Então aqui vai exigir mais ainda do meu fluxo e da minha técnica, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4.
beleza? Então essa foi a tercina. Então a gente fez a tercina, lembrando que a tercina a gente faz 6, 3 e 1. Agora a gente vai para a nossa última etapa, em que a gente vai subdividir o nosso tempo em 4 partes iguais. Então agora vai ficar mais rápido ainda, e a gente vai trabalhar também 4, 2 e 1 vez a repetição de nota. Lembrando que aqui vai ficar mais rápido, então às vezes tecnicamente o aluno ele não consegue executar isso daqui. Então quais que são as soluções? As soluções às vezes é o aluno ficar às vezes só no 2 e no 3, né, na tercina, e na subdivisão de 2 partes iguais, ou ele de repente pegar uma base que seja bem mais lenta. Aqui a gente está tocando uma base que é 75, que é até uma base relativamente, não é tão lenta, mas é lenta, mas às vezes ele pegar uma base, uma backing track que é de 50, 60, que às vezes fica mais fácil. Então você vai ter que também fazer um pouco essa curadoria e tentar chegar numa base que você consiga executar de forma coerente. Então aqui vai funcionar do mesmo jeito, a gente vai fazer repetindo 4 vezes cada nota, depois 2 vezes cada nota e 1 vez cada nota. Então vamos lá, eu vou pôr a base, a gente vai ouvir, a gente vai tocar de novo. A base vai entrar aí, a gente vai fazer a nossa contagem e a gente vai subdividir em 4 partes iguais. Então, 2 e 1, 2, 3, 4 e tá 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 tá. Se você quiser no começo ficar só no para você pegar, essa vai ser a mecânica. Então vamos lá. 4 vezes cada nota. 1, 2, 3, 4. Agora, ainda mantendo tchaca, 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 só que 2 vezes cada nota. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e... Errei, né? Então vamos lá, agora a próxima etapa, a gente vai manter a subdivisão em 4, só que a gente vai tocar 1 vez cada nota. Então aqui vai exigir bastante de fluxo e de habilidade técnica e estamina. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4 e... Então vocês viram aqui, ó, eu cometi uns errinhos e tal, mas eu prefiro deixar o vídeo assim, do jeito que tá mesmo, cometendo os erros, pra vocês verem também que eu erro, tá? Então assim, é um treino, né? Eu tô meio desaquecido, tá meio frio, mas enfim, é um treino que a gente vai fazendo. E aqui eu fiquei limitado só a uma região, eu tentei usar até padrões de 3, né? Fazer... Poderia usar padrões de escala, de fazer... de 4 notas. Eu tentei usar esses padrões de
usar só as notas de cima e de baixo. Enfim, você pode explorar várias coisas, mas é um treino meio de fluxo mesmo para você ficar fazendo. Depois, se você quiser, você pode expandir. Aqui eu fiz só nessa escala, nessa região, mas você poderia fazer de outras formas também. Você não precisava ficar preso nisso aqui. Eu poderia pegar a escala de pentatônica de Mi e tentar fazer pelo braço inteiro para trabalhar também fluência no braço inteiro. Então, né? Entendeu? Eu poderia também fazer isso, de tentar trabalhar fluência. Aqui eu fiz pentatônica, mas você poderia fazer pentablues, sei lá. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. É só você determinar o que você vai querer estudar e usar esse approach desse exercício. Então essa foi a primeira fase do exercício, que a gente está usando somente um acorde, e eu usei só uma escala. Nesse primeiro momento eu fiquei restrito, mas você poderia fazer de outras formas, como eu acabei de mostrar. Quais são as próximas etapas? Você pode fazer esse mesmo exercício numa mesma base, em outro tom, selecionar outro tipo de escala, ou eventualmente você começar a fazer o que eu vou mostrar agora na próxima fase, que é a gente trabalhar com bases em que a gente tem 2 acordes. E aí a gente vai migrar entre as escalas. E quero aproveitar também aqui esse vídeo para dar uma notícia para vocês, que eu estou iniciando um projeto completamente novo, uma coisa que eu nunca fiz, que é especificamente para você guitarrista, que se sente travado, que não consegue improvisar, que acha que não tem criatividade, ou que não está conseguindo aplicar os conceitos que você já sabe na hora da prática. Eu vou disponibilizar algumas poucas vagas de uma conversa em que eu vou ter com você de forma online, e lá eu vou entender qual que é a sua situação atual, o que você já sabe, o que você não sabe, e vou te ajudar a organizar, te mostrar os caminhos que você precisa ter para desenvolver o seu improviso e também identificar o que está te travando, quais que são os conhecimentos que está precisando adquirir, e também vou até te ajudar a organizar os seus estudos. Então, se você tem interesse em participar, em concorrer a uma dessas vagas, preencha o formulário que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem sabe você vai ter a oportunidade de poder conversar comigo e destravar o seu improviso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar uma base, uma backing track, em que tem 2 acordes. Cada acorde vai acontecer por 4 compassos. Os acordes vão ser acordes bem distintos e eu vou ter que mudar a minha escala, a mudança de um acorde para o outro. Esse tipo de treino é bom para quem está começando a acompanhar a harmonia, a tentar mudar as escalas, as estruturas conforme se mudam os acordes. Improvisação em que você tenta acompanhar mais a música, então você tem que mudar o que você está fazendo. Esse treino que eu estou sugerindo aqui, ele é muito legal para esse tipo de situação em que você tem que acompanhar a harmonia. Ele te ajuda a você começar a mesurar o tamanho do compasso, aquilo que eu falei no começo, né, de você saber quanto tempo ainda sobra para você entrar na próxima mudança de acorde, que nem eu falei no negócio da bateria e tudo mais. Isso vai te ajudar, esse exercício vai te ajudar a isso. Então vamos ouvir aqui a base. Essa base aqui eu escolhi 2 acordes bem distintos, tá? Propósito, para que quando houver a mudança de um acorde para outro, você perceber realmente que mudou, e caso você fique na mesma escala, você vai perceber que vai ficar soando fora. Essa base aqui ela vai estar em Lá menor com sétima, 4 compassos, depois vai para Mi bemol menor com sétima, ou Ré sustenido menor com sétima, tanto faz, tá? Porque essas 2 escalas, eu vou usar basicamente só a escala pentatônica para improvisar neles. Escala Lá menor, a pentatônica de Lá menor e a pentatônica de Mi bemol menor, elas não têm nenhuma nota em comum. Então a gente vai realmente precisar transitar de uma escala para outra. Vamos fazer aquele mesmo esquema, então a gente vai começar primeiro tocando só no tempo da música. Essa música está um pouquinho mais rápida do que a anterior, que eu mostrei. Aí a gente vai fazer primeiro só no tempo, 4 vezes cada nota, depois 2 vezes cada nota, depois 1 vez cada nota, subdividindo em 2 partes iguais, 4, 2, 1, em tercina, 6, 3, 1, e aí em semicolcheia, né, em 4 partes iguais, 4, 2, 1 de novo. Eu não sei se a backing track vai dar pra gente fazer tudo, vez só, mas eu vou tentar fazer menos assim, né, vou fazer pouco pra gente conseguir, vocês verem o que acontece, essa coisa de você prever que vai entrar no próximo acorde. Então eu vou pôr a base aqui. Então vamos lá, vamos ouvir primeiro o andamento da música, né, vai estar aqui, ó, tá em 100 BPMs. 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, então 1. Tá no Lá, né? Ó, no terceiro compasso do Lá. Aí vai pra Mi bemol.
segundo compasso do Mi bemol, terceiro compasso de Mi bemol, quarto compasso, vou voltar para lá. Mi bemol, voltou pro lá. Vou fazer 2 vezes cada nota. Mi bemol, vai voltar pro lá. Vai pro Mi bemol. Quero fazer uma vez cada nota. Vai voltar pro lá. Ó, Mi bemol. Ó, lá. Agora eu vou fazer Mi bemol ainda. Quando eu voltar pro lá, eu vou fazer a subdivisão em 2 partes iguais, tocando 4 vezes cada nota, ó lá. Ó, Mi bemol. Ó, lá. Mi bemol. Aí no próximo lá, eu vou fazer 2 vezes cada nota, mantendo essa subdivisão, ó. Tentando manter o mesmo tema. Aí depois, vamos pro Mi bemol. Aí depois eu vou fazer... Na hora que eu for pro Lá, eu vou fazer uma vez cada nota. Ó, 3, 4... Opa! Esqueci. Tentar deixar o mesmo tema. Ó. Tentar usar a mesma frase que eu tô fazendo para um. Aí, ó, vamos fazer tercina 6 vezes cada nota. No próximo lá, 3 vezes cada nota. Ó, 3 vezes cada nota.
fazer uma vez cada nota, mantendo o tercinho. Então agora a gente vai fazer subdividir em 4 partes iguais, e aí 4 vezes cada nota, e aí depois 2 em uma vez. Então, ó, 1, 2, então, ó. Tá, 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 tá. Ó, Mi bemol. Aí eu vou fazer 2 vezes cada nota. Vocês viram que eu voltei antes, né? Um pouco. Então aí agora vamos tentar fazer daga, 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 só que uma vez cada nota. Aí vai exigir bastante da minha técnica. Vou tentar fazer aqui. Eu não tô muito bem aquecido, mas vamos lá, vamos tentar fazer. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e... Então vocês viram que no final aí, uma hora eu fiz pentatônica de Si bemol menor, coloquei uma Blue Note, mas enfim, o desafio é esse, é treinar a sua fluência e tentar manter isso daí. Então vocês viram, né? Não é algo tão simples, essa base tá em 100 BPMs, então é rapidinho até, né, tocar. Mas enfim, é para treinar a sua fluência, para treinar a visualização de notas. Às vezes esse tipo de coisa, né, quando é muito rápido, às vezes até escalas é mais fácil do que uma escala pentatônica que tem menos notas, dá para você fazer cromatismos facilita um pouco, mas enfim, como a proposta aqui era tentar fazer a pentatônica, foi o que tentei fazer. A ideia agora, eu vou mostrar esses mesmos exercícios numa progressão maior, que tem mais acordes. Eu escolhi aqui a harmonia de Incompatibilidade de Gênios, que é a música do João Bosco. É em Lá menor também, os acordes até que seguram mais tempo, então assim, é uma harmonia que também não tem bastante acorde, quer dizer, não é tanto acorde, mas já tem mais acordes, é mais do que 2, e pelo menos os acordes ficam pelo menos mais um tempinho segurando, né? Quando você pegar uma música que é mais rápida, que tem mudança mais... que os acordes duram pouco tempo, aí você tem que pensar se está de acordo com o seu nível. Mas é um bom treino você fazer também esse tipo de treino que a gente está fazendo com essas harmonias mais rápidas. Eu vou fazer na ordem, então, no tempo, 4, 2, 1. Depois, dividindo em 2 partes iguais, 4, 2, 1. Dividindo em 3 partes iguais, 6, 3, 1. E dividindo em 4 partes iguais, 4, 2, 1. Essa daí eu acho que vai ficar meio rápido, porque a música é meio rápida. Mas vamos tentar.
Aqui é um exercício, é legal fazer real mesmo para vocês verem. Nesse primeiro eu vou falar um pouco da harmonia, depois acho que eu deixo escrito aí para vocês saberem. Então vamos lá, 1, 2, então 4 vezes no tempo. Aí Ré menor, desculpa, o primeiro era Lá menor. Ré meio diminuto, Sol, Dó com sétima maior, Sol bemol com sétima e 11ª, Fá com sétima maior, Si meio diminuto, Mi com sétima e Lá menor. Aí 2 vezes cada nota. Dó com sétima maior, Sol bemol, Fá, Si e Lá menor. Uma vez cada nota. Subdividindo em 2 partes iguais, 4 vezes cada nota. Duas vezes cada nota. Errei ali, mas tudo bem. Uma vez cada nota. Tercina, 6 vezes cada nota. Três vezes cada nota. Uma vez cada nota.
4 vezes cada nota. Duas vezes cada nota. Uma vez cada nota. Isso aí. Foi mais ou menos, né? Teve umas traves ali, teve umas horas que eu me perdi, mas a ideia é tentar manter o fluxo, né? Então é um pouco mais difícil, mas tá aqui o exemplo. É meio longo, deu 7 minutos, né? Mas se você não quiser ver, enfim. Mas tá aí um exemplo real de como é numa música que tem uma harmonia que mexe um pouquinho mais. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem longo, mas para quem já conhece o canal sabe que eu faço esses vídeos longos. Eu deixei bastante exemplos de eu executando os vídeos. Talvez até poderia ter cortado algumas coisas, mas acho legal vocês verem como funcionam as coisas, como é que a gente vai trabalhar em bases de um acorde, de dois, e até numa harmonia que corre um pouquinho mais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ou mesmo uma crítica, ou quiser fazer uma pergunta sobre algum outro tipo de exercício, quiser sugerir algum tipo de exercício, uma música, etc e tal, deixa aqui seus comentários, que eu tenho o maior prazer em respondê-los. E inclusive até as críticas mesmos, porque vocês veem que os meus vídeos são verdadeiros, eu estou tocando ali, tem coisa que eu erro e eu deixo mesmo, porque eu não estou aqui para falar que eu sou o bonzão, eu estou aqui para compartilhar o conhecimento que eu sei, entendeu? E ajudar vocês. E quem quiser, tiver interesse, ó, tem esses outros vídeos aqui, que acho que você vai se interessar, um falando um pouco sobre intervalos, se você ainda tem um pouquinho de dúvida de como fazer intervalo, como estudar intervalo, como entender intervalo aqui na guitarra, tem esse vídeo aqui. E esse outro vídeo aqui é falando um pouquinho sobre improvisação, sobre ideias de improvisação, não somente falando sobre escalas e tudo mais, mas falando um pouco de outras ideias que nem sempre eu vejo as pessoas falando. É isso aí, espero que tenham gostado e bons estudos.